que Deus vai tirar ele da terra que manda na igreja. Moisés descendo do monte, com as tábuas da lei, ele quebrou. Glória a Deus. Né? Quebrou as tábuas da lei. Deus mandou moer, né? E fazer um chá ali para o povo beber, como sinal de arrependimento. Mas o que vai tirar Moisés do privilégio de entrar na terra que manda no eleito é simplesmente que quando o povo sente sede e falta água, Deus ordena que Moisés toque na rocha e ele agrida a rocha. Ele bate na rocha. Deus mandou tocar na rocha, porque a rocha, ela simboliza Cristo, né? E ele, em vez de tocar na rocha, ele espancou a rocha. E isso tirou ele da promessa. Ele viu a terra, mas não entrou nela. E Deus chama Moisés e diz a Moisés tinha, como está escrito aqui, se você quiser ler em casa, você vai ver aí, que Moisés já tinha uma idade de 120 anos, estava bem avançado. E ele chama Moisés e diz: Moisés, chegou o tempo, está mais perto do povo entrar na promessa que eu fiz a Abraão e está feita a vocês, cumprimento na vida de vocês. Mas você não vai entrar nesta terra. Mas eu já preparei um sucessor para você. Chama teu servo Josué, traz ele até mim, diante do povo, que eu vou mostrar para o povo que agora eu sou com ele. E no capítulo de número 6, ele diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, e não te deixará e nem te desamparar. E chamou Moisés Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima, porque a este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar, e tu os farás herdar. Então, agora Josué é incumbido dessa grande responsabilidade de pegar aquele povo, mas não era meia dúzia de pessoas, era aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Era gente demais. Passava de 1 milhão e pouco, se fosse botar no nosso dia aqui, estava quase saindo 2 milhões, alguma coisinha. Mas ele agora está na responsabilidade de levar aquele povo até a terra que manda na igreja. E no capítulo 31 de Deuteronômio é onde ele recebe de Deus esse chamado. Mas quando é no primeiro capítulo de Josué, no livro do próprio Josué, né, diz o seguinte: e sucedeu, pois, que da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, irmãos, nós olhando assim para a maneira como está escrito, como está registrado, parece uma coisa fácil. Mas se você gostar de meditar um pouco na palavra, você vai ver que Josué, ele venceu 35 reis, ou seja, 35 nações. Cada nação com seu exército, cada nação com seu rei, cada nação com seu povo. Então, aparentemente, parecia ser uma coisa fácil. Mas o primeiro obstáculo que vai fazer com que Josué se torne um homem grande diante do povo, e o povo diga verdadeiramente: o Deus de Moisés está com Josué, é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele vai ser a chave que vai dar a visão do povo diante de Josué. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós vamos abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que um homem ou uma mulher, independente de ser homem ou mulher, para que as pessoas que estão em sua volta acreditem naquilo que ele está falando, receba aquele homem ou aquela mulher como alguém que vem da parte de Deus, precisa que as pessoas vejam Deus fazendo alguma coisa através daquela pessoa, alguma coisa gloriosa.
E é o que Deus vai fazer na vida de Josué. Na vida de Moisés, para consagrar Moisés, Deus faz o quê? Deus abre o mar vermelho. Aleluia. E agora, para a consagração de Josué, Deus vai abrir o Rio Jordão. Você vê como as coisas são parecidas, né? Parecidas. Para Moisés se tornar o homem que ele era, o povo precisou ver Deus usando Moisés para abrir o mar vermelho. Uma grande obra. E agora o povo quer outro sinal na vida de Josué. O povo se reúne e diz: olha, Deus falou com Moisés, Moisés falou conosco, mas nós precisamos ter certeza que você é o escolhido. E Deus disse: olha, Josué, você vai ver isso no capítulo 3. Ele disse para Josué: levanta, pois, de madrugada com os filhos de Israel, né? E pôs ali próximo ao Jordão, né? Aí ele diz: santifica o povo hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de nós. Você vai ver isso no capítulo 3. Deus confirmando o ministério de Josué no capítulo 3 do próprio livro de Josué. Ele disse para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. Moisés, o meu servo, está morto, mas agora é com você. É com você. Você foi o escolhido para fazer com que esse povo receba e entre, possua e tenha a terra que manda meu eleito. Aparentemente parecia uma coisa fácil, mas nós estamos falando de 35 reis que foram abatidos, sem falar que quando eles chegam na terra de Canaã, eles se deparam com um gigante, homens de quase 4 metros. E não era um gigante, era muito gigante. A terra era habitada por homens que passavam de 3 metros, quase 4. Eles olham para os gigantes, os espias, e eles dizem assim: nós parecíamos com um gafanhoto, ou seja, insignificante, diante daqueles homens. Um gigante só valia para o pastor do povo. Mas Deus disse que aquela terra era deles. Deus, muitas das vezes, irmão, Deus, Ele não mostra os obstáculos que você tem que passar para você receber a bênção. Ele só diz: tenho eu uma porta aberta para você, mas Ele não mostra o que vai acontecer quando você entrar naquela porta. Lá você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai ser rejeitado, você vai ser muitas das vezes mal visto naquela porta que você entrou. Mas se Deus mostrasse as dificuldades que você ia ter, você dizer: eu não quero essa porta. Eu não quero essa porta. Eu prefiro não passar por essa porta. Deus não mostra as dificuldades que nós temos que passar. Deus não mostra. Deus só diz: olha, vou eu fazer tal coisa. Agora, quando você está lá, é que você sabe a maneira como Deus vai fazer. Deus não disse para Josué: olha, para você ver a terra que manda meu leite, você vai ter que vencer 35 reinados. Ou seja, 35 exércitos. Você vai ter que enfrentar o gigante que tem 4 metros cada homem. 3 metros, quase 4 metros. Tinha deles que dava 4 metros. Gasta dessa dá? Nessa altura aí, mais para lá. Eu acredito que aqui deve ter uns 3 metros, alguma coisa. Então, você imagine, né, se Deus mostrasse tudo isso para Josué. Mas o maior obstáculo de Josué agora é o seguinte: ele está do lado de cá, e a terra está onde? Do outro, ou seja, do outro lado do Rio Jordão. E o Rio Jordão estava na época da cheia, ou seja, ele estava transbordando. Seria impossível passar nadando, ou até mesmo seria impossível haver um barco que pudesse levar tanta gente para o outro lado, porque nós estamos falando de milhões da Qual navio que ia ter condição de levar esse povo? Vem cá. Mas Deus chama Josué e diz assim: ó, santifica o povo hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de nós. E amanhã, diante de toda Israel, eles vão saber que foi eu que te levantei, foi eu que te chamei para essa peleja. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos botar na nossa mente e tentar entender e compreender é acharmos o nosso lugar no reino de Deus. Porque
Porque muitas das vezes nós, no mundo, o cidadão diz, ó, meu pai foi carpinteiro, então eu aprendi a carpintaria com meu pai, então eu vou ser carpinteiro também. Foi o caso de Jesus. Trabalhou muito com o pai dele na carpintaria. Jesus, muitas das vezes, fazendo as cruzes que ia ser crucificado dos bandidos, será que ele não olhava e dizer, uma dessa vai ser minha um dia? Não é verdade? Ele fez muito isso aí. E talvez José dizia assim, ó, no futuro meu filho vai tomar conta da marcenaria e vai dar sequência àquilo que eu comecei. Mas o chamado de Jesus era muito além da marcenaria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você precisa sair desse vínculo familiar, dessa questão de meu pai foi isso, eu vou ser igual ao meu pai. Não, seu pai é seu pai e você é você. Não existe almas iguais. Cada alma tem a sua alma e cada alma tem o seu destino. E cada um segue a sua estrada e faz o seu caminho, a sua estrada. E Deus decide no final o que é melhor para todos. Tem filho que diz assim, ó, meu pai era um prostituto, tinha muita mulher, e eu vou no mesmo caminho. Você decidiu ser igual ao seu pai. Não foi uma escolha de Deus. Meu pai era um beberrão, eu vou ser um beberrão também. Você fez a escolha do seu pai. Não foi Deus que fez essa escolha. Então nós precisamos tirar essa mentalidade de que o nosso destino está vinculado à vida dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, como se fosse algo hereditário. Não, você é você. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, Aleluia, seu tio é seu tio. Glória a Jesus. Aleluia. Tarabacandalabá. Você precisa quebrar essas coisas. Quebrar essas coisas. Olha, por exemplo, eu sou pastor, mas meu pai é pastor. Minha mãe era pastora. Não tinha nada a ver com a minha herança. Se eu fosse analisar a genética, era para ser o que eu sou, não. Mas Deus tinha um projeto na minha vida. Glória a Deus. Deus olhou para mim como olhou para a genética. Aleluia, No glória a ventre da Deus. tua mãe, eu te escolhi para isso. Pronto. Glória a Jesus. Você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender é que Josué estava lá no Egito, cativo, trabalhando como escravo, e Josué não estava trabalhando há uma semana. Eu estou falando de 430 anos. Talvez aquele jovem já nasceu escravo, cresceu na escravidão, trabalhou, foi chicoteado, mas jamais ele saberia que o futuro dele era ser general do grande exército de Deus. Glória a Deus. Deus tinha projetado algo para a vida de Josué. No ventre da mãe dele, nem ele sabia. Nem ele sabia. E Deus foi se revelando para Josué na estrada. E foi vendo em Josué um substituto para Moisés. Josué não estava substituindo, irmão, qualquer pessoa, não. Era Moisés. O homem que falava face a face com Deus. O único homem que viu as costas de Deus. Agora imagina aquele rapaz muito novo e Moisés chamando ele assim, ó, vem cá, ó. Deus falou que você vai ficar no meu lugar. Imagina o peso. Imagina o peso. Mas você vai ver que no capítulo e no primeiro, o que é que está acontecendo com Josué? Josué está dentro da tenda, deprimido, com depressão. E talvez não vai estar registrado aqui, mas talvez ele está lá dentro da tenda dizendo assim, né? Ah, quem sou eu? Olha o povo, a multidão que está lá fora esperando que eu guie eles. Quem sou eu? O que eu sou? O que vai ser de nós? Talvez ele estivesse se lamentando mesmo. E Deus chega na tenda e diz, Josué, Moisés está morto. Agora é com vocês. Se esforcem e tenham bom ânimo, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas pense em Josué, a responsabilidade dele. Mas quando chega às margens do Rio Jordão, Deus vai confirmar o ministério de Josué. Deus vai dizer, Josué, amanhã, diante deste povo, eu te engrandecerei.
e farei teu nome grande. E eles vão saber que como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então imagine, irmão, se Deus falasse para Josué: Josué, é o seguinte, o povo só vai crer que eu sou com você, que você foi escolhido, se você fizer o Rio Jordão abrir no meio. Olha o que é que Deus deu. Deus disse para ele assim: olha, quando chegar nas margens do Rio Jordão, tu ordena que a minha arca passe na frente e os sacerdotes que vão carregando a arca. E diz que quando eles passam à frente e eles pisam as margens do Rio Jordão, o rio se abre no meio. Glória a Deus. Faz-se uma estrada no meio do Rio Jordão. E quando o Rio Jordão se abre de uma banda a outra, o povo, estou falando de quase 2 milhões de pessoas, sem contar as crianças, o povo começa a gritar: Deus é com Josué, Josué é o escolhido, olha o que ele fez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse negócio de reinado é um negócio tão tremendo que a gente não está sendo filmado, né? A gente tem que vigiar. Mas tem homens que a gente não vai citar o nome, que passou dessa terra para outra, mas os filhos o legado. Então Deus diz assim: ó Josué, Deus diz a Josué: assim como eu fui com Moisés, agora eu sou contigo. E farei que este povo acredite que eu sou contigo. E te engrandecerei teu nome diante deles. E quando o Rio Jordão se abre no meio, o povo começa a gritar e diz: Deus é com Josué. Deus é na vida de Josué. Josué é o escolhido. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: é quem é você no reino de Deus. Porque na terra você já sabe quem você é. Seu nome é fulano de tal, você tem tantos anos, casou, tem filho, tem filhas, tem uma casa, tem um emprego. Você, naturalmente, você já sabe quem você é. Mas no reino de Deus, quem é você? Quem é você no reino de Deus? No reino de Deus, o que você representa? Você é um arcanjo, você é um querubim, você é um serafim? Quem é você? Ou você é um anjo caído? Um anjo sem asa, caído. Quem é você no reino de Deus? Glória a Deus. Josué é o homem escolhido para atravessar o povo, né? E levar eles à terra que Mananá é eleito. Mas quem que foi na frente para pisar nas águas? Os sacerdotes. Glória a Deus. A arca estava na frente. A arca era a presença de Deus. Só você ler o texto em casa. Então nós que estamos aqui, irmão, cada um de nós aqui, Deus decretou para a nossa vida uma história, um projeto que Deus fez desde o ventre da mãe. Nós não estamos aqui de enfeite nem de passagem. Deus tem algo na nossa vida, mas nós precisamos achar nosso lugar no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não podemos ser cópia, não podemos ser mais um. Não podemos ser mais um no meio da multidão. Não podemos ser uma cópia. Ah, fulano foi assim, eu vou ser igual. Não. Você é único, sua alma você é diferente. Mas você precisa se achar. Josué não estava se achando, não. Josué estava perdido. Estava desanimado, abatido, doente, pedindo a morte, pedindo para que Deus o matasse também. Mas Deus diz: não, Josué, você foi o escolhido. Você vai fazer, olha, o texto é bem claro, olha só, você vai fazer esse povo herdar a terra de Mananá, era a TV dele.
Ele tinha que pegar o povo para entrar na terra que manda mel e leite. Agora, irmãos, o interessante é que Josué o povo vai ver Deus abrindo o Jordão e Josué sendo consagrado. Aí Deus, para confirmar a consagração de Josué, Deus leva Josué, você vai ver isso no capítulo de número 6, na sua casa. Deus leva até Josué diante de Jericó. E quando chega diante de Jericó, Deus faz com que os muros de Jericó caiam. Deus também vai destruir a cidade de Ai. E Josué à frente disso tudo. Mas interessante, irmão, é que quando chega no dia de entrar na terra que manda mel e leite, no dia que chega, no dia de entrar na terra que manda mel e leite, quantas pessoas eu disse que saiu do Egito? Quase 2 milhões, né? Aproximadamente quase 2 milhões, segundo os pesquisadores. Às vezes a gente já bota um pouquinho a mais porque tem as crianças, né? Mas é mais ou menos isso aí. Quase 2 milhões. Mas na hora de entrar na terra que manda mel e leite, dos que saíram do Egito, com a promessa de entrar na terra que manda mel e leite, quantos estavam lá para ver a terra? Quantos morreram? Faz a conta, se você é bom de matemática. Se tinha 3 milhões, Aleluia. 2 milhões, Então olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, saiu quase 2 milhões, mas na hora de entrar na terra, mas só tinha 2. Só tinha 2. Josué e Caleb. Tinha geração nova, mas era uma geração que não conhecia Deus, uma geração que não sabia quem era Deus. Tinha os descendentes. Tinha geração nova, os descendentes daquele povo. Aleluia. Mas dos que saíram da terra do Egito, depois de 40 longos anos, só sobrou 2. Ficaram no meio da estrada. Muitos morreram no deserto, outros a terra engoliu por causa da desobediência. Não é? 5 gerações aproximadamente. Aleluia. Então, irmão, você pensa que não será assim no arrebatamento? Nem todos que estão na igreja, nem todos que estão tomando Santa Ceia, nem todos que estão sentados em uma igreja, nem todos que estão congregando, vão ver a terra que manda mel e leite. Essa é uma prova de que Glória a Deus. Glória a Deus. Então, em vez de nós se preocupar com esses detalhes, se preocupamos em ser Josué e Caleb. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Quem é você no reino de Deus? É os que morreram no deserto? É os que as cobras picou, as serpentes picou, morreram milhares picados pelas serpentes? Ou é aqueles que sobreviveram ao deserto, passaram por todas essas gerações e agora estão entrando na terra que manda mel e leite? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos entender quem somos nós no reino de Deus. Se você não sabe quem é você no reino de Deus, se você não sabe qual é o seu chamado, se você não sabe o que é que você está fazendo na casa do Senhor, você é um daqueles que vai ficar pela estrada. Você é um daqueles que o deserto vai consumir. Você é um daqueles que as serpentes vão picar e você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um daqueles que a terra vai se abrir. Como engoliu a família de Coré, você é um daqueles que vai no mesmo caminho. A terra vai te engolir. Glória a Deus. Mas nessa noite você precisa se achar. Quem é você no reino de Deus? Você é um querubim? É um serafim? É um arcanjo? Ou você é aquele anjo caído com a terça parte? Eu estou falando de posição, quem você é. Eu sei que vocês não são anjos. Vocês são da terra.
Mas quem vocês são no reino? Anjo de Deus. Glória a Deus. Quando você descobrir quem você é no reino de Deus, quando você descobrir o que você está fazendo nesta terra, quando você descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua finalidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ter outra visão do reino de Deus. Diz que quando Jesus estava andando na terra, fazendo milagres e prodígios, a multidão apertava tanto ele, que era impossível chegar diante dele. Mas como foi fácil ver ele na cruz, né? Não tinha multidão nenhuma. Quando ele foi colocado na sepultura também, não tinha essa multidão lá. Quando ele apareceu, cadê a multidão? Apareceu com os 11. Aí quando, depois de 40 dias, ele dando sinais que estava vivo, aí aparece ali 500 pessoas, para testemunhar que ele foi arrebatado ao céu. Mas quando ele manda o Espírito Santo no cenário, quantas pessoas tinha? 120. E diz os historiadores que a multidão que acompanhava Jesus chegava a quase 30.000 pessoas. Mas na hora que ele estava carregando a cruz, até o Gólgota, essas 30.000 pessoas não apareceram. Onde eles estavam? Porque se tinha 30.000 pessoas acompanhando ele, você acha que 30.000 pessoas não podiam fazer frente ao exército romano e impedir a crucificação dele? Todos que estavam lá estavam Podia defender ele. Olha, irmão, 30.000 pessoas é um exército. Mas por que esse exército não apareceu para defender Jesus? Porque nem todos que estavam ali para adorar ele. É porque a maioria só queria o milagre. Depois do milagre, pipa. Linha na pipa depois do milagre. E a igreja é feita desse tipo de pessoas que vêm até Jesus, recebem o milagre e depois desaparecem. São os leprosos mal agradecidos. Existem em toda parte. Existem em toda parte. Eles só querem os milagres, mas não querem o sacrifício. E quando eles, olha, a Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Mas a Bíblia não diz que aqueles 10 leprosos se multiplicaram em 50, em 100, não. Ficou só naquilo mesmo. Porque tem gente que está doente, mas quando é curado, ele não leva a cura para mais ninguém, porque ele já foi curado mesmo. Para que ele vai se preocupar com os que estão doentes? Ele já foi curado. Então Josué precisava se achar. Josué precisava se achar. Josué precisava saber que Deus era com ele e que Deus tinha projetado algo para a sua história. E a sua história era pegar aquele povo e entrar com eles na terra que mana mel e leite. Diz a palavra que eles herdaram a terra. Eles herdaram a terra e viram que a terra era boa. E diz o texto que diz que eles expulsaram os gigantes daquela terra. Eles, os homens formiga, expulsaram os gigantes daquela terra. Com a força do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, Rio Jordão, o muro de Jericó, 6 de largura por 9 de altura, 9 de altura por 6 de largura, dava para passar 2 carros em cima, era uma estrada, isso era tudo pedra, o muro era feito de pedra, tinha 6 de largura por 9 de altura, era uma montanha, mas ela se quebrou diante de Deus. Os gigantes tinham quase 4 metros, também foram derrotados, porque essa era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é soberana. Josué foi um homem vencedor em todas as suas batalhas. E como diz o texto, Deus diz assim, ó, ninguém há de te resistir, e aonde tu botar a planta do teu pé, te darei por herança. Diz que aonde Josué botava a planta do pé, chegou um tempo que a fama de Josué era tão grande, que quando um exército inimigo dizia assim, olha, o Josué está vivo, pronto, o exército já se entregava. O rei já ia dizendo assim, vamos se humilhar.
Quem sabe ele poupa a nossa vida. Diz que alguns reis preferiram se humilhar diante de Josué do que guerrear, porque já sabia que a guerra era perdida. Porque Josué vinha como se fosse uma máquina acabando com tudo. Se tornou um grande general. E disse que Josué, por 40 longos anos, se não me falha a memória, ele foi a liderança daquele povo. E morreu Josué, abençoado, farto, feliz da vida, e viu a terra que Deus prometeu aos seus pais por herança, diante dos seus olhos. Aleluia. Então, na palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler para você. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito serás o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, dos teus animais, das vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o cesto da tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, cairão. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser a mão. O Senhor abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si como povo. O Senhor te porá por cabeça, versículo 13, e não por cauda. Só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Promessa do Deus de Israel, promessa do Senhor dos Exércitos, que as bênçãos nos alcançarão, que o nosso celeiro terá fartura, que Deus nos abençoará de uma tal maneira extraordinária. Glória a Deus. Tempo atrás aí um irmão que passou por um processo aí, e algumas pessoas disseram, meu Deus, quem é que vai ser do homem de Deus? Desempregado, doente, morando no hospital. Mas, irmãos, quando você é fiel no pouco, quando você honra a Deus com as suas ofertas, com a sua fidelidade, Deus faz questão de ser fiel. Ele já é fiel, mas ele faz questão de manifestar a sua fidelidade. Sabe o que é que Deus faz? Esse irmão, que não interessa o nome, ele já recebeu 4 vezes mais aquilo que ele ofertou. E um milagre aconteceu. Ele saiu do hospital, voltou para o trabalho, e de lá para cá é só prosperar. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Seja fiel no pouco, e no muito Deus vai lhe colocar. Seja fiel em R$1, e amanhã você vai estar dando oferta de 200, 300, de 500, de 1000. Seja fiel no 1000, amanhã você vai estar. Um pastor aí, que não posso falar o nome para ele não estar agora para ele. Ele disse que um irmão tinha um caminhãozinho velho, e todo frete que fazia, tirava a oferta. Aí levava um envelopinho, estava na mão do pastor. Aí o pastor, Senhor, abençoa o caminhão do teu servo. E aquele irmão continuou naquela parte. Sabe o que aconteceu? Hoje ele é dono de uma empresa de carreta, que transporta. Ele que levava umas moedinhas para dar oferta na igreja. Ele hoje tem condições de colocar no envelope um absurdo. Aleluia. Porque ele tem uma rede de carreta. E ele começou com um caminhãozinho velho caindo no estado. A fidelidade, irmão. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo. Eu nunca vi ele abrir na carteira dele. Eu nunca vi ele abrir na carteira dele assim, meu Deus, está difícil. Eu nunca vi ele abrir na carteira dele. E ela vazia. Toda vez que ele abria, ela estava recheada.
E um dia eu falei assim, mas rapaz, a tua carteira nunca fica vazia. Ele disse assim, sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu faço, quando eu saio da empresa, é cumprir com o meu dever. E eu dou além daquilo que sabe, irmão, o segredo dele não era o dízimo dele, ele era dizimista. Mas o segredo dele era a oferta. Ele era terrível. Ele colocava os 10% e a oferta era absurda. Ele fazia muito além da normalidade. Sabe o que aconteceu? Eu nunca vi aquele irmão, que é meu amigo até hoje, nunca vi ele abrir na carteira dele e ela fazer. Sempre bonitona. Na casa dele, eu fiquei hospedado uns 3 meses na casa dele. Ele não dizia assim, hoje, irmão, hoje infelizmente o que nós temos para comer é ovo. Não, era 3 tipos de mistura. Se você gostasse de carne, tinha carne. Se você gostasse de frango, tinha frango. Se você gostasse de peixe, tinha peixe. O que você quisesse comer de mistura na casa dele tinha. Sempre tinha 3 misturas. Às vezes a mulher dele fazia a janta e ele dizia assim, alguém quer uma pizza? Com a janta feita. Aí ele ligava, daqui a pouco chegava uma pizza, família. Eu nunca vi ele contando moeda para pagar a pizza. Todo ano ele troca de carro. Todo ano ele troca de carro. Olha, todo ano ele troca de carro. Ele compra um carro esse ano. No final do ano ele troca por outro mais novo. Glória a Deus. A casa dele tem 3 andares, parece um prédio. E sabe por que ele é desse jeito? Por causa da maneira como ele. Ele dirige um trabalho dele. E quando o aluguel da igreja não fecha, ele pega do salário dele e completa o aluguel da igreja. Depois de dar o dízimo, ele completa o aluguel da igreja. Sabe o que acontece? Só prosperidade. Deus abençoa de uma maneira extraordinária. Glória a Deus. Extraordinária. Eu sou testemunha, sou o amigo dele, conheço a história dele como ninguém. Embaixo da casa dele, assim, o prédio, a casa dele parece um prédio. Embaixo da casa dele tem vários quartos de aluguel. É uma vila embaixo que ele alugou. E esse dinheiro da vila, sabe para que ele usa? Para comprar bobagem, pizza. Ele nem precisa daqueles aluguel. Está entendendo? Porque Deus abençoou de uma tal maneira. Ele ficou. E é o que está escrito aqui, ó. O Senhor te confirmará, né? Versículo 13, ó. Versículo 2, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva. Ou seja, não vai faltar chuva na sua colheita, na sua plantação. Glória a Deus. E quando Josué chega, irmão, na terra que manda Meleguei, Josué diz assim: tira ali um cacho de uva. Aí os 2 homens vão tirar o cacho de uva. Quando os homens tiram o cacho de uva, colocam um varal, aí bota no ombro do outro. Quando ele chega com um cacho de uva, as uvas é do tamanho de um limão. Um limão galego, desse tamanho as uvas. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva. E eu fiquei pensando, se as uvas eram desse tamanho, imagina a melancia. A seca estava descendo do tamanho do alto. Eu fiquei pensando nas outras frutas, o cacho de banana, devia ser um absurdo. Porque a terra era abençoada por Deus. Então nessa noite, irmãos, eu quero que você entenda que enquanto Josué não descobriu qual era a sua chamada, qual era o seu objetivo, ele estava doente, ele estava deprimido, pedindo a morte. Mas quando ele se achou no reino de Deus e descobriu qual era a sua vocação, qual era a sua chamada, dali para frente a história de Josué é só de vencedor. É só vencendo. Morreu vencendo. Glória a Deus. Diz que ele morreu com 40 anos depois, farto, abençoado. É só você ler em casa, você vai ver, passou os 40 anos. Fora os 40 do deserto. Então quando você tiver essa experiência, ore, quando você estiver orando, diga: Senhor, me revela qual é o meu chamado, qual é a minha missão nessa terra. Porque se você achar que você nasceu só para casar, fazer filho e ser pai, sua missão é fraca. Qualquer pessoa pode fazer isso. Está cheio de filhos aí sendo criados pelos outros. Os pais morreram, os filhos estão sendo criados pelos outros. Então a missão não é só essa não. Aí é a missão da terra, a normalidade. Mas no reino de Deus, qual é a sua missão? Ser pai de muitos filhos, ganhar muitas almas para o reino de Deus, fazer discípulos,
Levar as pessoas até a terra que mana mel e leite? Qual é a sua missão? Descubra qual é o seu chamado, descubra qual é a sua missão e coloque em prática. Porque assim como Deus foi com Josué, vai ser com você também. Glória a Deus. Eu sei qual é a minha missão, sei qual é o meu chamado. Eu sei que no dia que Deus disser, tá bom aqui para você aqui, só vai até aqui. Deus vai estar abrindo outra porta em outro lugar para eu continuar a minha história. Quando minha mãe estava comigo no braço, bem magrinha, uma feiticeira chegou e disse assim: me dá esse menino para mim, que aí eu dou ele para o meu Deus. Aí minha mãe disse assim: não, esse menino é meu, e eu já dei ele para o Deus dos céus, e Deus faça o melhor por ele. E minha mãe saiu da frente daquela mulher, que era uma feiticeira, uma cigana, pedindo para minha mãe me dar eu para ela me preparar para o Deus dela. Minha mãe disse: não, isso aqui eu vou dar para Deus, não, o Deus que fez os céus e a terra. Minha mãe descansou dessa terra. Meu pai, eu não sei até hoje quem é, mas eu estou aqui, 54 anos. Glória a Deus. Está vendo? Cumprindo o meu chamado. E se você perguntar: pastor, o senhor não fica assim, boca batida? Não, meu irmão. Você sabe por onde eu já passei, por onde eu vivei, aonde eu andei, todas essas coisas que já aconteceram na minha vida, só a minha história já dá um livro. Já passei por muitos lugares, já vi muita coisa. Entendeu? Isso aqui é só mais uma partícula daquilo do que Deus já fez na minha vida. Então eu sei o meu chamado, eu sei a minha vocação e sei o que Deus quer de mim. E eu aconselho você nesta noite, quando você estiver orando, converse com Deus. Senhor, quem sou eu no teu reino? O que é que o Senhor quer de mim mesmo? Qual é o teu chamado na minha vida? Qual é a minha função no teu reino? E quando Deus te revelar, você vai ver que você não vai perder mais tempo por nada. Você não vai perder mais tempo, você vai ficar dentro do projeto de Deus. Sabe qual é a diferença? Quando você começar a andar no projeto de Deus, você vai ver que as coisas vão ser mais fáceis para você. As coisas vão acontecer na sua vida. O problema é que no decorrer da nossa caminhada, por causa das aflições dessa vida, os problemas pessoais, a gente sai do foco, sai da direção e até mesmo sai do projeto de Deus. E aí a gente começa a andar por um caminho que a gente não está conhecendo e achando que estamos na direção certa. E Deus dizendo: ei, pare, pega o retorno. Pega o retorno, não vá para Campina Grande não, volta para João Pessoa. Mais ou menos assim. Deus dizendo: volte para trás. Dê um retorno aí, volte. Faça um retorno e volte. Porque você está indo, mas você está indo sozinho. Sua caminhada não vai dar nada. E quando a gente faz esse retorno e volta, que nós nos achamos de verdade, aí acontece o que me aconteceu na vida de Josué. Senão, irmão, a nossa vida começa a ficar sem sentido. A gente começa a dizer: por que eu moro aqui? O que é que eu estou fazendo nesse lugar? Por que é isso? A gente começa a achar um monte de porquê. E Deus está dizendo: em vez de ficar procurando os porquê, pergunte o porquê você está ali. Pra quê? E para quê? Exatamente. Não só por que você está ali, por que você foi levado para aquele lugar, o que é que Deus quer que você ali. E se não for ali, é sinal que você foi para a terra distante. Aí você retorna, você faz um retorno e vem para a terra que Deus preparou para você. A terra que mana mel e leite. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi um comentário aí de uma pessoa que foi embora dessa terra há muito tempo, e eu vi um comentário que essa pessoa estava voltando dessa terra. E eu falei: olha, tanto tempo pelo meio do mundo, mas não conseguiu nada, não conquistou nada, não foi a lugar nenhum. Agora precisa voltar para a sua terra para ser gente de novo. Sabe por quê? Porque não era a vontade de Deus, não era o projeto de Deus. Muitas das vezes não é isso que acontece na nossa vida. Antes de eu vir para Paraíba, o primo do pastor Zenar nos convidou para ficar 11 dias na casa dele, na divisa com Brasília, uma cidade chamada Barreira, uma cidade muito bonita, muito próspera, cidade muito próspera, uma grande cidade da Bahia. E ele disse assim para mim: rapaz, fica aqui, não volta para o Pernambuco não, fica aqui,
Aqui tem casa para tu, aqui tem lugar para tu dormir, tem comida para tu comer. Quem sabe tu conhece uma pessoa aqui, tu casa e a tua vida fica por aqui. E você sabe que naquele momento eu me balancei e eu pensei, rapaz, eu não vou voltar mais para Pernambuco, vou ficar aqui na Bahia. Mas sabe o que aconteceu? Deus levantou uma pessoa para falar comigo lá na Bahia e dizendo para mim, volta, porque não é isso que eu tenho para a sua vida. E eu voltei para Pernambuco. Quando eu botei os pés no Pernambuco, Deus usou o pastor Ezequiel e ligou para o pastor que descansou e eu vim parar aqui na Paraíba. Olha o que é que Deus fez na minha vida aqui na Paraíba. Era para eu estar lá em Barreira? Não, talvez se eu estivesse lá, eu estava pagando preço. Era para eu ficar morando perto da minha família no Pernambuco? Também não. Olha onde Deus foi me exaltar, num lugar que eu não conhecia, numa terra que eu não conhecia, sem nenhum parente aqui, e Deus fez tudo novo na minha vida. Porque Deus é sempre do contra, meu irmão. Então aprenda a falar com Deus e dizer, Senhor, me revele qual é a tua vontade. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Quem sou eu no teu reino? Faça essa pergunta para Deus de dia e de noite. Toda vez que você for orar, diga, Senhor, me revela quem sou eu no teu reino. Quem sou eu no teu reino? Sou um tição tirado do fogo ou sou uma brasa velha apagada, só a cinza? E Deus vai te revelar quem você é. E a partir dessa revelação, você vai ver que sua vida vai mudar da água para o vinho. Amém? Fique de pé, em nome de Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite. Glória a Deus. Continue nos dando a direção da tua palavra.